João capítulo 11, o texto de hoje, nós olharemos a partir do verso 28. Nós estamos, irmãos, caminhando no capítulo 11 de João, que narra a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus. E, irmãos, esse capítulo é especial porque ele mostra um drama que nós estamos, de certa forma, acostumados, se é que eu posso usar essa palavra, acostumados com algo assim. A dor de perder alguém, se você já experimentou isso, né? A dor de perder alguém que a gente ama, ela, ela tem o poder de dilacerar a nossa alma, de deixar saudades no nosso coração, né? Deixa um vazio profundo que basicamente nada nessa vida, senão um consolo que vem de Deus, consegue preencher. Isso é algo que nós estamos bem cientes disso, né? A morte é assim, é um golpe que nós sofremos, um golpe silencioso que vem, mas a gente não deve imaginar que esse silêncio desse golpe não seja devastador, porque ele é. Ele produz sofrimentos à nossa alma, né? Nós podemos olhar para a história que está aqui apresentada diante de nós e perceber isso muito claro. E no nosso dia a dia, no nosso viver, nós conseguimos experimentar essa realidade também. Uma pessoa que sofre uma perda assim é como se ela perdesse o chão. Assim, muitas das vezes que a gente sente, quando nós temos a perda de alguém muito próximo da gente, muito amado, parece que o chão assim desaparece dos nossos pés. E nos faz e nos obriga, então, a nós vivermos apenas com a saudade, ficamos com essa lembrança, né? Isso é algo muito cruel, né? A morte é algo muito terrível. São poucas coisas na vida que são tão devastadoras quanto a dor de se perder alguém que é querido, alguém que é amado. Uma das coisas que a gente mais percebe quando nós vamos a um sepultamento, inevitavelmente são as lágrimas. Os irmãos sabem disso, né? É um lugar de muito choro, de muita tristeza. E o texto nos apresenta, nós leremos ainda aqui o texto, e o texto nos apresenta um momento assim, um momento em que lágrimas são derramadas. Lágrimas são derramadas aos pés de Jesus. E o próprio Jesus, ele chora. É uma frase que aparece aqui, é um versículo que está no nosso texto hoje, pequenininho. Na nossa língua, usa-se apenas duas palavras. Quando nós expressamos ou traduzimos da língua grega, o texto original, para a nossa língua, o português, esse texto ele é consubstanciado aqui em apenas duas palavrinhas. Jesus, ele chorou, né? Os irmãos conhecem essa passagem. E essa passagem, esse versículo, ele é o ponto alto dessa perícope que nós olharemos aqui com os irmãos, né? E ele é o ponto alto porque ele produz em nós um impacto. Ele tem o poder de impactar a nossa vida. O leitor, quando ele se depara com esse texto, ele fica impactado. Por quê? Porque João vem, ao longo de todo o seu evangelho, procurando mostrar, versículo a versículo, perícope a perícope, capítulo a capítulo, que aquele homem, Jesus, mencionado no texto, ele é Deus. E aqui, nessa passagem, nos é dito que, de forma tão direta, que ele chora. É algo assim, inesperado no texto, né? Esse homem é Deus. E, de repente, João fala, Jesus chorou. Ele chora porque é homem. Embora sendo Deus, ele se fez homem, ele desceu a este mundo, ele se esvaziou da sua glória
e ele assumiu a forma humana, a natureza humana, e ele assimilou à sua natureza uma outra natureza que é a nossa natureza. E ele se tornou participante de todas as misérias e sofrimentos que são comuns à raça humana. Ele não apenas chora, como o texto vai nos dizer, mas ele sente fome, ele se sente cansado, ele tem sede. Nós encontramos isso na história bíblica, porque ele passa a viver essa mesma realidade que nós desfrutamos aqui, mesmo sendo Deus. Então, isso nos choca um pouco, mas é necessário ele se fazer homem, ter se feito homem para a nossa redenção. Se Jesus não se esvaziasse em sua glória, Deus Filho, e se encarnasse e tomasse a nossa semelhança, nós não poderíamos ser redimidos, porque era necessário um homem morrer pela humanidade. Aquilo que não é encarnado não pode ser redimido, já dizia um grande pai da igreja. Se não há encarnação, não há redenção. Então é necessário Deus Filho se fazer homem para a nossa salvação, para o nosso benefício. Então vamos ler o texto dessa noite e os irmãos verão a profundidade e a grandeza desse texto. Diz assim, verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Esse é o texto dessa noite, queridos, que está diante de nós. Irmãos, a passagem que nós estamos aqui, ela é a passagem imediata àquilo que nós pregamos para os irmãos na semana passada. Primeiro, Jesus, ao entrar em Betânia, ao chegar em Betânia, ele é recebido, ele é recepcionado por Marta. Marta vai ao encontro de Jesus, se antecipa e ali ela desenvolve um diálogo com Jesus. Eles têm uma conversa ali. Ao se encerrar essa conversa com a declaração que Marta faz diante da pergunta apresentada por Jesus, da afirmação que ele havia feito a respeito de si mesmo, ela positivamente responde dizendo: olha, eu creio que tu és o Filho de Deus. E a conversa se encerra ali. E agora nós entramos no texto. Encerrada essa conversa de Marta com Jesus, diz o texto que Jesus deseja ver Maria. Lembre-se, Maria tinha ficado em casa. Maria, pelo que o texto nos mostra aqui, ela não sabia que Jesus havia chegado em Betânia. Parece que essa é uma informação que foi dada apenas a Marta, não a Maria. Mas agora Jesus, ele quer ver Maria. E ele pede então para que Marta vá até ela com uma mensagem que, irmãos, muda completamente o ambiente daquela casa. A mensagem que chega aos ouvidos de Maria é: o mestre chegou. E essa simples frase tem o poder, ou teve o poder,
de mudar completamente o ambiente daquela casa. Aquela casa que estava tomada por judeus que tinham vindo de Jerusalém para consolar essas irmãs, chorar com elas, prestar apoio aos seus sofrimentos. Uma casa que estava carregada de choro, de desespero, de tristeza. Os irmãos sabem o que é isso. Todos nós conhecemos o que é um ambiente assim. Até a conversa é difícil. Há poucas palavras ali, há muito choro, há muito lamento, não há muito diálogo, muita conversa. E o ambiente está assim. Mas quando esta mensagem chega, o mestre chegou. Irmãos, isso muda tudo. Essa notícia que chega até os ouvidos de Maria não é aqui, irmãos, uma mera informação, uma informação comum. É uma notícia que eu posso imaginar chegando até Maria, abraçando-a. É uma notícia que traz um acalanto, que traz até ela consolo. Ao ouvir de sua irmã que o mestre chegou, eu imagino a alma de Maria sendo inundada, uma espécie de alívio, de consolo, de segurança, de esperança. Ela é abraçada com aquela notícia. É um tipo de notícia que não se ignora. É um tipo de notícia que ela tem o poder de entrar até o mais profundo da alma. E é exatamente isso que acontece com Maria. É uma notícia tão esperada por ela. Talvez alguns pudessem dizer, do que adianta agora uma notícia como essa? Lázaro já está morto. 4 dias já sepultado. Já é tarde demais. Não faz diferença alguma. Ele deveria ter vindo antes, não é? Mas o que nós vemos no texto é Maria ouvindo essa notícia e respondendo. E a sua reação, ela, longe apenas de ser uma reação emocional, é claro que há emoção aqui, os irmãos verão isso. Mas ela também é uma reação profundamente instrutiva a nós. Ao olharmos para as reações de Maria nesse texto, nós somos ensinados. O texto nos ensina algumas coisas aqui. Uma delas é que a atitude ou a reação de Maria nos mostra que, em meio ao desespero, aos sofrimentos, às lutas e dificuldades, nós devemos nos mover em direção a Jesus. Nós devemos nos mover em direção àquele que é o nosso Salvador, mesmo em meio à dor. E nós experimentamos dores constantemente em nossa vida. Então eu separei aqui, e está bem claro no texto, queridos, se os irmãos observarem aí, essas reações que partem de Maria. E a primeira delas, os irmãos podem ver aqui, é que ela tem uma reação, a primeira reação apresentada de Maria aqui é uma reação imediata e intensa. Os irmãos, olhando para o texto, verão que Maria, ela se levanta assim que ela ouve o chamado. Ao saber que Jesus estava ali, estava interessado em conversar com ela, queria que ela fosse ao seu encontro. Irmãos, eu posso imaginar como que Maria ela reage a essa informação, a essa notícia. Ela não se demora, ela não fica pensando muito. Pelo contrário, o texto nos apresenta aqui ela se levantando imediatamente, rapidamente. De forma intensa, ela responde àquela notícia. Foi uma resposta tão forte, irmãos. Foi uma resposta tão intensa e tão imediata que, se os irmãos olharem para o texto, aqueles que estavam ali ao redor chegam até a interpretar a ação de Maria de forma diferente. Eles pensam, olha, ela deve ter saído correndo aqui às pressas, tão rápido assim, porque ela não se conteve em suas emoções e ela foi até o túmulo de Lázaro para chorar um pouco mais. Você já teve alguma experiência assim, de ver alguém
de repente tomando uma atitude na sua frente que até te assusta. Eu posso imaginar, né? Marta falando para Maria, olha, o mestre chegou e ele quer te ver. De repente, ela se levanta no meio daquela gente que estava ali. E imediatamente ela arruma as coisas, eufórica ali, com suas emoções intensamente trabalhadas, e ela corre. Todo mundo dentro da casa fica, talvez um olhando para o outro, falando, o que está acontecendo aqui? O que houve aqui? O que deu nela? Até que eles chegam a uma conclusão. A conclusão que eles têm aqui é que, bom, abalada do jeito que ela está, e tendo uma atitude dessa, só pode ter ido para um lugar. Ela foi ao local onde o seu irmão foi sepultado e ela vai lá chorar. Ela vai desabar lá em lágrimas. Mas eles estavam errados, né, irmãos? O que está acontecendo aqui, queridos, é uma obediência imediata de Maria. O mestre chegou e quer te ver. Ela não titubeia. Ela não espera. Ela não reclama. Ela não diz, poxa, só agora? Vou não. Vou esperar um pouco. Ele demorou tanto para chegar, né? Então vou demorar também para ir até lá. Ela não faz isso, queridos. O que nós vemos aqui é uma obediência pronta. É uma obediência carregada de emoção. A tal ponto que as pessoas não conseguem entender isso aí. Por causa da dor que ela está em seu coração ali, né? Mas ela corre, irmãos. O texto vai dizer que ela corre ao encontro do Senhor. Coração ferido, doído, sofrendo demais, intensamente sofrido, mas ela tira daquele sofrimento, daquela dor, forças imediatamente para ir correndo ao encontro de Jesus. É uma reação intensa, rápida, imediata. Ela parece que ela nem pensa, não é? O texto ele tem aqui uma velocidade. O texto corre aqui. Essa mulher está agora quase que totalmente recuperada das suas aflições. E ela está correndo em direção a Jesus. O texto vai nos mostrar, irmãos, que há uma outra reação aqui presente em Maria, que é uma reação de adoração. Uma adoração, uma reação de não apenas adoração, mas também de rendição, de humildade. O que Maria faz? Ela corre até Jesus e ela diz o texto que ela se lança aos pés de Jesus. Essa mulher não chega até Jesus com acusações. Ela não chega até Jesus com críticas. Ela está completamente rendida. Ela sabe diante de quem ela está. Ela sabe que diante dela está o Filho de Deus. Ela sabe que diante dela está o próprio Deus encarnado. E ela não ousa, de forma alguma, a censurá-lo, a criticá-lo, a ofendê-lo, a acusá-lo, como muitos fizeram, e até veremos isso no texto. Mas ela se aproxima de Jesus rendida. Essa postura corporal de Maria expressa, meus irmãos, o que está aqui, dentro do coração dela. O ato de correr, de se jogar, de se lançar aos pés de Jesus, revela o que estava no seu coração. É interessante porque Maria, ela sempre é encontrada aos pés de Jesus, seja aprendendo, seja adorando, ou seja entregando. Nós veremos isso um pouco mais adiante no próximo capítulo. Todas as vezes que João traz a cena, ele procura nos mostrar essa realidade. Os evangelhos falam isso, né? Por que Maria era assim? Porque o seu coração era um coração inclinado ao Senhor. Ela, nesse ponto, nesse aspecto, a gente consegue perceber a diferença dela e de sua irmã, Marta, não é? Todas as duas temiam ao Senhor e criam no Senhor, mas parece que Maria, ela era uma pessoa mais dada, né?
expressava mais as suas emoções, o seu apego, o seu amor a Jesus. Por isso que ela está sempre aos pés de Jesus. E aqui o texto aparece ela assim. Apresenta ela assim diante de Jesus, aos pés de Jesus, colocando a sua vida diante do Senhor. Ela reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, mesmo em meio à sua dor. Isso é bacana de se ver aqui. Há uma outra reação que nós encontramos presente em Maria, dentro desse mesmo contexto aqui, é que a reação de Maria, ela ecoa a reação de Marta. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos verão que esta mulher, ela repete a mesma frase que nós ouvimos um pouco atrás. E todas as vezes que você encontra na Bíblia uma repetição, você está diante de algo muito importante, você tem que prestar atenção. E o que está sendo apresentado por João aqui é um eco. Ela reflete, mais uma vez, aquela fala que Jesus havia escutado da sua irmã Marta. A mesma frase. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mais uma vez, nós já explicamos o que significa essa frase, né? Mas para relembrar os irmãos aqui, ela não está aqui acusando Jesus. Ela está aqui expressando uma fé que havia em seu coração, segura, uma convicção de que o seu irmão só morreu porque Jesus não estava ali. Ela estava dizendo, olha, essa enfermidade que abateu meu irmão era uma enfermidade terrível, tão terrível que o levou à morte. Mas tenho a certeza que não existe impossível para o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele estaria vivo até agora. Então é assim que Maria apresenta o seu lamento, né? A sua dor. Isso mostra uma dor que estava no seu coração, né? Marta diz isso também para Jesus, mas parece que o que João está mostrando aqui é que Maria tem uma atitude, uma reação diferente, embora as palavras sejam as mesmas, mas Maria está aos pés de Jesus e está chorando. Você consegue imaginar o tom de voz de Maria? Soluçando, repetindo as palavras de sua irmã, dizendo essas mesmas coisas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Que pena. Eu tenho certeza que ele estaria conosco. Talvez, irmãos, essa fosse uma pergunta que estivesse consumindo essas irmãs. O fato de João repetir isso aqui pode significar, primeiro, essa realidade de uma fé inabalável. Eu sei que ele não morreria, eu tenho convicção disso. Mas talvez João esteja também retratando aqui o que se passava na mente dessas mulheres e na casa delas. Os irmãos podem imaginar quantas vezes essa pergunta foi feita? Ou essa frase foi dita? Os irmãos podem imaginar? Quantas vezes Maria e Marta falaram entre si com as pessoas dizendo: se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não é assim? A dor do luto é tão profunda que leva a gente a ficar realimentando alguns sentimentos. E parece, irmãos, que esse é um sentimento que está presente, é uma frase que está presente, rondando a mente, o coração e a boca dessas mulheres. Elas estão dizendo, se Jesus ao menos estivesse aqui. Essa é uma possibilidade. É uma declaração que expressa fé no Senhor, é claro, não há dúvidas. Não há aqui nenhuma acusação, mas é um lamento também. Quantas vezes nós, quando passamos por uma situação de perda, nós ficamos pensando assim, mas se eu tivesse feito isso? Se eu não tivesse ido ali? Né? A gente não fica assim? Quando a gente sofre com alguma perda, alguma situação
menos pior do que isso aqui, né? Uma situação mais... Mas a gente fica se lamentando. Ah, mas se eu tivesse ido por esse caminho e não por aquele, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse escolhido aquele emprego e não este. Ah, e a gente fica, às vezes, remoendo essa fala, né? Pensando isso. Parece que é o que está acontecendo aqui há 4 dias. Essas irmãs estão falando umas às outras ali, com os visitantes. Olha, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido jamais. Talvez, irmãos, isso aqui não seja o foco de João. Nós vimos no início desse capítulo que a ausência de Jesus ali não foi uma ausência por descuido, ela foi uma ausência por um propósito divino. Não é? Deus tinha um propósito ali ao permitir tal coisa. Deus estava conduzindo aquela situação com sabedoria, com amor, mesmo quando aos olhos daquela família isso não pudesse, talvez, não transparecer isso, mas ele estava. Uma questão que fica aqui é, por que Jesus não estava lá? Os irmãos se lembram? Quem está acompanhando aqui a série deve se lembrar. Por que Jesus foi para a Pérea? Por que Jesus foi para as regiões da Pérea? Vocês se lembram? Ele foi para lá porque ele estava sendo hostilizado pelos judeus. Ele estava correndo risco de sua própria vida. Ele estava sendo ameaçado, quiseram apedrejar Jesus, quiseram prendê-lo, então ele vai e se retira. Isso aqui é interessante, porque no capítulo anterior, alguns versos atrás aqui, nos é dito a razão pela qual Jesus saiu dali daquela região. E a culpa recai sobre quem? Sobre os judeus. Por que Jesus não estava ali? Porque os judeus estavam ameaçando. É claro, queridos, que Deus, ele não vai se movendo, criando as suas ações como uma espécie de plano B, C ou D. Isso aqui deu errado, vamos fazer isso aqui. Deus tem todo o seu propósito já estabelecido e os seus decretos. Então já estava nos decretos que assim acontecesse a Lázaro. Mas a realidade é que isso não isenta a culpa dos judeus na ausência de Jesus ali. Isso é mais uma culpa que eles carregam, por hostilizá-lo e expulsarem Jesus dali. Mas o que está acontecendo aqui, de fato, é porque Deus tinha planos, né? Ele não estava ali porque ele estava com um propósito firme de fazer algo muito maior. Ele poderia imediatamente ter mandado, como eu disse para os irmãos, uma palavra lá da outra Betânia dizendo: Lázaro, fique curado. E Lázaro ficaria curado, não é verdade? Ele poderia ter se antecipado aos mensageiros e ter chegado ali em Betânia antes para curar presencialmente. Poderia, mas ele não fez isso. Por quê, queridos? Ele ainda espera 2 dias até que Lázaro morra. Aí ele diz para os discípulos: Lázaro morreu, mas nós vamos encontrar com ele. Então há um cuidado do Senhor, mas percebam, irmãos, a reação de Maria aqui é um eco daquela que Marta teve, que nós vimos na semana passada. A mesma coisa está sendo apresentada. Bem, são essas, irmãos, as reações de Maria. O que os irmãos acham, né? Olhando para estas reações aqui de Maria, será que foram reações corretas? Será que o modo como Maria ela agiu diante da notícia foi correto? Será que o modo como ela se comportou diante de Jesus foi correto? Será que as palavras que ela disse foram palavras corretas? O texto, ele prossegue, os irmãos percebem isso agora, nós estamos chegando no ponto alto aqui do texto, que é o versículo 35. E o versículo 35 vai nos mostrar o choro que Jesus ele derrama diante daquela situação. E não apenas a reação de Maria
nos é apresentada, mas há uma outra reação aqui, que é a reação de Jesus. Jesus reage também. Jesus, diante de todo esse quadro que foi apresentado, que foi pintado por João aqui para nós, o texto vai mostrar que não apenas as reações estão com Maria, mas as reações estão também com Jesus e com os judeus. A reação de Jesus é o quê, queridos? Diante daquela cena diante dele ali, o que ele faz? Ao ver Maria ali aos seus pés chorando, dizendo essas coisas, a dor que estava nela, os judeus ao redor chorando também. Jesus, ele é tomado no seu espírito e ele pergunta para eles, aonde vocês colocaram Lázaro? E ele diz, Senhor, venha, nós vamos mostrar onde ele foi sepultado. Eles não esperavam o que Jesus ia fazer, né? Talvez eles pensassem assim, Jesus vai lá ao túmulo, simplesmente para verificar e chorar lá com eles. E imediatamente a isso, João escreve o versículo menor que a gente tem na Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Ele não está insensível, queridos. A dor de Maria, de Marta, ele não está insensível à dor dos judeus, dos amigos, ele não está insensível àquela situação. E ele chora. E isso aqui é o que João pretende fazer. Não apenas mostrar que ele é Deus, mas que ele também é homem. Ele é Deus homem. Se você nega isso, você nega completamente o Evangelho. Nós não podemos negar a divindade de Jesus de forma alguma. Nós não podemos negar a sua humanidade de forma alguma. Ah, ele é só Deus. Não. Ele é Deus homem. Ele não é metade Deus e metade homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem ao mesmo tempo. E sendo homem também, ele chora. Ele está sensível a essa realidade. Assim como ele teve sede, assim como ele teve sono, assim como ele teve fome, assim como ele se cansou, assim como ele se irou e virou lá as mesas no templo e pegou um chicote e saiu batendo naqueles fariseus, ali nos vendedores, né, do templo. Ele aqui ele se emociona. A gente procura entender por quê, né, Jesus? Por que João procura mostrar isso? Exatamente para nos apresentar, queridos, o drama da raça humana. O estado do homem é um estado tão caído e tão perverso e tão terrível que ele nos apresenta essa cena aqui. A morte, ela vem. A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. De maneira que todos nós fomos afetados não apenas com a morte, mas também com o pecado. E esta é a realidade que todos nós teremos que enfrentar um dia. É difícil ver uma cena daquela. E Jesus sabia o que ele iria fazer, e ele sabia que depois Lázaro ia morrer de novo, e toda aquela dor ia acontecer mais uma vez. E ele então se derrama ali diante daquela cena que nos é apresentada aqui, e o texto vai dizer que Jesus chora. Nós veremos mais lá na frente que Jesus chora de novo. O escritor de Hebreus também vai nos mostrar que ali no jardim, Jesus também chorou, oferecendo clamores a Deus. Então, há 3 lugares na Bíblia que nos apresentam Jesus chorando, e essa aqui é uma delas, que nós... É interessante porque nunca nos é dito que Jesus sorriu. É claro que ele sorriu, né? Mas isso não é dito. Mas por 3 vezes o texto bíblico nos mostra essa realidade. Então, queridos, diante dessa reação de Jesus, outras reações são desencadeadas. É uma perícope cheio de reações, né? É uma perícope que nos é apresentada aqui cheio de ações e reações. Alguns, diz o texto, ao perceberem o choro de Jesus, vendo Jesus chorar, eles reagem.
Eles falam uns para os outros, se emocionam com aquilo e diz como esse homem amava a Lázaro. Vejam, olhem o quanto Jesus amava a Lázaro. Eles conseguem perceber isso, né? Mas o texto não para por aí, ele vai nos apresentar a reação de outros aqui. Enquanto uns reconhecem o amor e a compaixão de Jesus, outros, por sua vez, criticam. Parece que o que João está nos mostrando aqui é uma crítica. Ele não é apenas um comentário, uma espécie de lamento, como aquele que Marta e Maria fez, não. Nós veremos isso mais lá na frente, que esse grupo aqui é um grupinho que ele não era favorável a Jesus. E não sendo favorável a Jesus, vendo aquela cena, eles criticam dizendo, não podia ele, que abriu os olhos do cego, nós vimos o cego sendo curado algumas páginas atrás, fazer também com que Lázaro não morresse. Vocês percebem aqui, queridos? A crítica, parece que eles estão olhando para o choro de Jesus, a dor de Jesus, e eles estão julgando Jesus, estão dizendo, tá vendo aí? São lágrimas de crocodilo. São lágrimas falsas, né? Ele poderia ter curou o cego. Por que ele não impediu Lázaro de morrer? Está vendo aí? Olha só. Olha o coração desse homem. Esse choro não nos engana. Essa reação parece ser uma reação falsa. Então, Jesus é julgado aqui, né, queridos? E ele não para, irmãos, para discutir com esses homens, ele permanece fiel ao seu propósito aqui e na próxima semana nós veremos o que isso significa, né? Irmãos, nós queremos concluir esse texto aqui mostrando para os irmãos como João, ele registrou aqui em seu evangelho as reações de Maria diante da notícia da chegada de Jesus. Diante dessa notícia, o mestre chegou, Maria ela reage de 3 formas. Primeiro, ela reage de forma intensa e imediata. Ela reage de forma a adorar, a se render e a se humilhar perante o Senhor. E ela reage da mesma forma que sua irmã Marta reagiu, usando as mesmas palavras, com a mesma confissão, dizendo, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, nós não estaríamos passando por isso. Nós vimos também, irmãos, que o próprio Jesus, ele reage àquela situação e que a sua reação desperta julgamentos errados assim de um grupo, né? Uns o consideram como um amor leal e verdadeiro por Lázaro e a família, e outros julgam Jesus por negligência, talvez dizendo, está dissimulando, né? São coisas que a gente vê de forma recorrente, esse contraste sendo apresentado por João ao longo de todo o seu evangelho. Uns creem e outros não. Uns se rendem e outros se opõem. Uns se dobram e outros se endurecem. Isso é comum no Evangelho de João. Isso tem um propósito. Porque João quer que nós tomemos o lado certo ao final do Evangelho. Que nós olhemos para Jesus e façamos como Maria fez, como muitos outros fizeram, e não como esses judeus que negaram e rejeitaram Jesus completamente. A pergunta é, de qual lado você vai estar? Quem você é nessa história? Qual é a reação que você tem diante da notícia de que o Mestre chegou, que ele vê esse mundo para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados? Qual é a reação que você tem diante disso? Irmãos, como é de costume, ao final de cada exposição aqui, nós apresentamos algumas aplicações desse texto. O que nós aprendemos e o que o texto nos ensina, irmãos? O texto nos ensina, como Maria aqui, a nós buscarmos por Jesus imediatamente, enquanto nós temos a oportunidade de fazê-lo.
Maria não perdeu a oportunidade de se encontrar com Jesus quando ficou sabendo que ele estava ali perguntando por ela. Ela vai imediatamente até Jesus. E isso é um ensinamento que o texto nos deixa. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade e não podemos responder ao chamado de Jesus de forma errada. Nós devemos imediatamente seguir o exemplo como aquele de Maria e correr para Jesus. O profeta Isaías, ele diz no seu livro, no capítulo 55, verso 6, um versículo muito conhecido. Ele diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Por um bom tempo, por cerca de 4 meses, Jesus esteve longe de Betânia. E foi necessário mandar uma notícia para Jesus para que ele viesse. Mas agora Jesus estava ali na porta da aldeia, estava bem pertinho. E Maria e Marta poderiam correr até Jesus. E elas correram, e elas foram até Jesus. Não é sábio a oferta de salvação está sendo apresentada a nós e nós fugirmos dela. Não é sábio da parte de alguém ouvir a mensagem do Evangelho, o chamado ao arrependimento do Evangelho e ficar parado. Tendo a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e se converter das suas faltas e se voltar para Deus, negligenciar e não fazer nada. Não é sábio isso. O texto procura nos mostrar que nós devemos correr para Jesus, mesmo e até quando estivermos passando por situações terríveis, em que não há forças em nós, emocionais e físicas, mas nós devemos correr até Jesus. Nós devemos ir até Ele. Senhor, Tu estás aqui e eu corro para Ti. E eu vou ao Seu encontro, porque eu sei que há consolo, resposta, salvação, libertação, perdão no Senhor. A atitude de Maria, queridos, aqui deve nos ensinar também um comportamento que nós devemos ter em relação a Deus. Mesmo quando enfrentamos situações de profunda tristeza e incompreensão. Maria nos ensina isso aqui nesse texto. Ela estava com o coração dilacerado, sofrendo um luto terrível, uma dor profunda, talvez já sem forças. Mas ela vai até Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, o que ela faz? Ela se dobra, ela se prostra, ela se rende, ela adora. Ela se volta para o Senhor com todo o seu coração. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Mesmo quando o nosso coração estiver triste, mesmo quando nós estivermos em profunda tristeza, mesmo quando nós estivermos enfrentando situações que nós não entendemos, por que Jesus não veio? Por que ele não veio? O que Maria faz? Ela se ajoelha, ela se lança aos pés de Jesus. Eu consigo ver Maria correndo e chegando a toda velocidade e agarrando aos pés de Jesus e o adorando ali. Você consegue ver isso? São poucos aqueles que conseguem fazer tal coisa, né? Às vezes, diante do sofrimento, do questionamento, Deus está me permitindo passar por isso, eu não vou à igreja, eu não vou buscar a Deus, não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou fazer nada disso. A atitude de Maria, portanto, irmãos, nos ensina a superarmos esses questionamentos que vêm da nossa limitação, dessa incapacidade que a nossa mente tem de compreender os propósitos soberanos de Deus, os propósitos elevados de Deus. A ação, a atitude de Maria nos leva a considerar essas coisas, a superar isso e nos prostrarmos diante do Senhor. E por último, queridos, o texto nos chama a reconhecer o amor e o cuidado de Deus para conosco. Isso mostra que Deus nos ama. Deus ama a sua criação. Jesus veio ao mundo por amor ao seu povo. Ele veio ao mundo para perdoar o seu povo dos seus pecados e tirá-lo da condição perversa e terrível, cruel da danação do inferno.
Isso deve nos ser motivo suficientes para nós considerarmos que Deus nos ama. Então, nunca duvide do amor de Deus, nunca dê ouvido a vozes contrárias a essa verdade. Não tome o partido daqueles que censuram Jesus, dizendo: esse choro é um choro dissimulado, enganador. Não faça isso. Reconheça o amor de Deus, e a melhor maneira de você reconhecer isso é se submetendo ao Senhor, é rendendo a sua vida ao Senhor, entendendo que tudo que ele padeceu e até esse choro que ele experimentou foi por amor a nós, porque um dia ele se esvaziou da sua glória e se fez homem como nós aqui nesse mundo, para experimentar as nossas dores, simplesmente para nos dar o perdão dos nossos pecados, irmãos. Mais do que cura, mais do que qualquer outra coisa, ele veio nos dar a salvação. Então considere essas coisas. Essa é a maior prova de amor que o Senhor nos deu. Então, quando pensamentos como estes aparecerem à sua mente, duvidando do amor e do cuidado de Deus, lance-os fora e diga: não, eu farei como Maria fez. Eu adorarei ao Senhor. Eu não entendo, não sei porquê, mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Eu estou diante do Senhor, e diante do Senhor, cale-se toda a terra. Cale-se toda a terra. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe e traga essa compreensão a nós.